eu vim aqui trazer para vocês uma aqui falando sobre a série que eu assisti nesse final de semana, terminei ontem, que era terça-feira, Love Story, que é a história do amor, né, da Carolyn Bessette e o John Kennedy Jr. Assim, excepcional a série, apaixonante, mas ao mesmo tempo agonizante, né, por conta da dinâmica do casal. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui, acredito que sem interrupções, enquanto eu vou me maquiando, para ir falando das minhas percepções. Anotei algumas coisas aqui para relembrar, né, porque eram muitos pontos. Eu, como boa lua em Libra, com Vênus em Gêmeos na casa 8 e Júpiter na casa 7, amo me aprofundar e entender sobre o tema relacionamentos, né? E sinastrias. E a primeira coisa que eu fiz ontem, quando eu estava terminando o episódio, o último episódio, foi buscar os mapas dos dois e fazer ali a sinastria deles. Gente, eles são muito opostos. Muito opostos. Então, assim, existia, claro, muito magnetismo, muita paixão, muita atração inicial. Só que, ao mesmo tempo, eram personalidades muito diferentes. Era uma relação que provocava muitas crises, né? E o que a gente precisa entender é o seguinte: sabe aquela coisa dos opostos se atraem? Mas não, às vezes não tem uma facilidade em sustentar aquilo no longo prazo, porque às vezes os dois não estão na mesma página, não estão, né, nos seus mesmos objetivos, mesmo estilo de vida, entendeu? Então era muito isso que acontecia, né? O que acontecia no perfil do John? Ele tinha um Sol em Sagitário de casa 4, e esse Sol mostra muito, assim, né, que ele era um cara expansivo, ele era da galera, né, ele gostava de sair, de interagir no meio social, e ele gostava de experiências diferentes, aventuras, né, não é à toa que ele queria pilotar avião, e isso na casa 4, então ele tinha uma identidade que era profundamente ligada às raízes e à família, né, não é à toa que ele veio de uma família tão famosa, né, filho de um presidente. E aí o que acontecia? Era muito impossível separar a história dele com os Kennedys, o que era um certo desafio para a Carolyn. A família, né, com toda aquela projeção política, né, uma família reconhecida internacionalmente, configura também muito com esse Sol de casa 4 em Sagitário. E aí, o que acontecia? John, ele não era só casa 4, ele tinha uma casa 5 fortíssima. E o que significa isso, né? A casa 5, ela é a casa das paixões, do romance, da paquera, do prazer, da diversão, né? E ele tinha Vênus, Júpiter e Saturno ali. Sendo que Júpiter é o dispositor do Sol dele, e na casa 5. Então, indica muito essa necessidade, né? Ele gostava disso tudo. Isso era um universo confortável para ele, né? Não é à toa que ele conheceu mulheres como, né, e teve história com mulheres como a Madonna, né, entre outras beldades da época, ali nos anos 90, né? Então ele podia valorizar a família, né, com esse Sol de casa 4, mas ao mesmo tempo ele precisava de muito prazer, muito estímulo, muita diversão, muita novidade. Ele era um cara que tinha um grande potencial para projetos autorais, né, também. E aí o que acontecia? A Carolyn era muito diferente. Ela tinha um Sol em Capricórnio na casa 12. E na série, inclusive, tem um momento em que eles falam da Daryl e o John Kennedy serem um casal explosão, porque uma astróloga falou para, né, pro amigo da Carolyn que não daria certo. E ela assim, nossa, não dá certo, então eu e ele, eu sou Capricórnio, eu não combino com ele. Ela já tirou a letra isso antes de conhecer ele a fundo, né? Ela tinha só dado um beijinho. Mas não quer dizer que todo sagitariano não dá certo com uma capricorniana ou vice-versa, né?
Só que, assim, dependendo do mapa, traz realmente muito desafio, porque são muitas diferenças. Ainda mais o sol dela, que era de casa 12, ela tinha uma necessidade muito grande de silêncio, de reserva, de privacidade, de recolhimento, né? O que era muito desafiador estando com um cara como o John, né? Que ele existia atrelado a ele toda uma exposição que ela não tinha controle, ela não tinha como tirar aquilo da vida dele. E ela não queria vivenciar, só que ela era a pessoa que estava do lado dele. Então era muito isso, né? Ele nasceu muito inserido no olhar público e ela não tinha estrutura emocional para viver constantemente, permanentemente sob esse olhar público, né? E aquela exposição do John era extremamente desgastante para ela, com o seu sol de casa 12, que precisa do seu canto, da sua privacidade, né? O sol dela, da Carolyn, caía na casa 5 do John. Então, paixão imediata, conexão de paixão, né? O sol da mulher pegando na 5 do cara. Então, assim, ela ativava bem o território romântico do mapa dele, né? Daí trouxe aquele desejo, aquele encantamento inicial, né? Ela realmente despertou nele essa sensação de fascínio, de desejo, ela atraiu isso, né? Nele. E era um lugar que realmente já é forte no mapa dele, né? Só que existe aquele grande paradoxo. Ele se encanta por ela, mas o estilo de vida dele feria exatamente aquilo que ela precisava, o que era necessidade para ela. Então, assim, né, tinham vários pontos, entre outros, né? Vamos lá, vamos continuar. Agora eu tô vendo aqui o ascendente. O ascendente do John era em Virgem e ele tinha o nó do norte ali. Então, o caminho de evolução da alma dele, de amadurecimento dele, era trabalhar o quê? A organização, a responsabilidade, o discernimento, a rotina. E o nó do norte ali, né, mostra que realmente ele ia se desenvolver melhor se organizando na vida. Era interessante a Carolyn, né, como uma capricorniana, trazer isso para ele. Ele precisava de menos dispersão, né, ser mais criterioso, e assim, colocar ordem nas coisas também, né, na vida. Porém, o regente do ascendente dele era Mercúrio. Nossa, a minha pele tá assim, gente, porque eu fiz um microagulhamento. Eita, saiu o bloqueio aqui. Eu fiz um microagulhamento. Vamos ver se... Ah, bonita. Conecta em mim, bebê. Conecta em mim, no meu rostinho aqui. Ah, agora foi. Minha aí tá toda ressecadinha, por isso que eu tô tendo que bater tanto pra espalhar. E aí ele tinha essa tendência a ter uma super comunicação, a ser um cara da comunicação, né? Com esse regente do ascendente na casa 3. Ele era muito intenso, ele era muito profundo, ele tinha capacidade de lidar com assuntos profundos também, tabus, né, em Escorpião. E assim, ele era um cara que ele não era só um rostinho bonito, ele tinha que comunicar, ele tinha essa necessidade de estar ali sempre criando e se conectando com temas mais intensos, né? Tanto é que ele fez aquela capa com a Marilyn, uma modelo se fazendo ali, né, se personificando de Marilyn, que era uma das amantes, né, possíveis amantes do pai dele. Então, isso ele fez para chamar atenção na revista, né, e mostra ali durante a série. A lua dele era em Aquário, então ele tinha uma necessidade de espaço. Não é à toa que de vez em quando ele saía, ele queria ir pro canto dele, ele, né, vazava. E ela meio que se sentia sozinha, apesar de ela também gostar de ficar sozinha, né? Mas ele racionalizava muito as emoções, né? Em alguns momentos. Ele também tinha muito essa questão de necessidade emocional de amizade, de estar circulando, de estar conhecendo gente, né? E isso também acaba
sendo um contraste para o perfil dele, que era de uma pessoa super passional. E o Martin da Carolyn, ele tocava a lua dele. Então, gente, aí mostra uma questão de sinastria onde não sei se dá para perceber, mas é explosiva, tá? Então, tem atração, mas tem muita reatividade. Não é à toa que os dois eram vistos quebrando o pau da barraca na rua, porque imagina o tanto que já não era dentro de casa, se na rua eles já faziam isso, né? E assim, existiam muitas discussões, né? E essas discussões muito passionais, porque o emocional dele ativava esse instinto de ação dela, de impulsividade dela e vice-versa. E vice-versa também, sabe por quê? Porque né, essa irritação toda também existia do lado oposto, porque o sol da... Eita, vou ter que limpar isso aqui depois. O sol, a lua da Carolyn tocava também o Marte do John. Então vocês pensem, o casal carga explosiva, gente. Carga explosiva. O emocional de um, né? A irritabilidade de um mexia com o emocional do outro e vice-versa. E assim, eles não tinham só temperamentos fortes, eles tinham essa coisa de desejo, mas também de uma troca de irritação um com o outro, né? Um irritava o outro. Então tinha aquela química, aquela proximidade, mas também tinha muito gatilho de explosão, né, aquela coisa louca ali que eles viveram, que não é nada saudável. Nada saudável. Um relacionamento assim. É bom uma coisinha assim, de vez em quando, né? Mas, né, pra dar uma acendida no fogo da paixão. Mas aquilo ali não é sustentável por muito tempo, né? E aí, o que acontecia também? O Nó do Norte e o Júpiter, da casa 5 da Carolyn, falava que o caminho de desenvolvimento dela era justamente aprender a criar, a ocupar o lugar dela, a se destacar, a aparecer mais, o que era uma grande dificuldade para ela. Ela queria criar e tudo mais, ser reconhecida no trabalho dela, como ela era na Calvin Klein, né? Mas ela não estava conseguindo mais ter esse caminho evolutivo dela depois que ela casou com ele. Porque ela se afetava com os paparazzis, né? E aí ela não conseguia sair pra rua e ficou deprimida e tudo mais, né? E aí ela não conseguiu ocupar o lugar que ela tinha que ocupar de criação dela, né? O caminho de destino, de evolução, de realmente aparecer, ser reconhecida, ter o palco dela também. O que mais que nós temos aqui? E ela não tinha conforto nisso, né? O Júpiter e o Nó do Norte dela tocavam o meio do céu e a parte da fortuna dele. Então, assim, ela tocava muito também a direção pública e profissional dele. Tanto é que ela aconselhava ele e o cara lá da revista não gostava, né? O sócio dele. Porque ela realmente ajudava ele a ir pra frente, a ter sucesso, a ter prosperidade, né? E prosperidade não é só dinheiro, porque o cara já era rico, né? Prosperidade é de felicidade mesmo, né? De realização. O ascendente dela tocava na casa 6 dele, então ela estando se relacionando com ele, acabava ativando muito nele essa coisa de trabalho, de rotina, né? E aí tem muito essa coisa de ela ativar esse lado virginiano do ascendente dele, né? De desenvolver mais ordem, mais responsabilidade, né? Então ela acabava ajudando ele, só que ela podia também ser extremamente cobrar com excessividade, né? O ascendente dele, aí é que tá a questão. O ascendente dele pegava na casa 8 do mapa dela, né? E era o nó do norte dele. Então, ele não passaria de jeito algum de uma maneira superficial pela vida dela. Porque a casa da 8 é a casa da 8. A casa 8 é a casa das crises, da vulnerabilidade, dos medos,
da morte, né? Da transformação, do controle. E aí a forma que ele se posicionava, que é o ascendente dele, acabava ativando questões muito profundas nela, né? Muito intensas. Então, mexia muito com as inseguranças dela, com a necessidade de controle, o jeito que ele se posicionava. Ele fascinava ela, mas ao mesmo tempo ele desestabilizava ela de uma maneira que eu acho que quase ninguém conseguiria. Então tinha assim, muito esse conflito, né, da exposição e da questão da necessidade dela de recolhimento. Foi o que realmente desagou ali o final, a coisa não tá dando mais certa. Não era falta de amor, tá? Os dois podiam sim se amar, mas eles tinham necessidades diferentes. Eles eram muito diferentes. Ele já era acostumado a ser visto, né? Isso fazia parte da vida dele desde criança. Então não era um grande desafio para ele não conseguiria entender o lado dela, né, com relação a isso. E para ela era invasão, para ela era desafio, né? Então, assim, o que mais que eu posso falar sobre esse mapa? Cara, a sinastria, ela é um mapa que mostra os pontos entre o casal. Não quer dizer assim, ó, esse casal vai dar certo ou não vai dar certo. Não é exatamente assim. A sinastria, ela mostra o quê? O que tem de legal naquela relação, o que tem de desafio. E aí tu vai levar em consideração e ver se tu quer aquilo pra ti, pra tua vida, né? Então, eu acho muito interessante fazer o mapa de sinastria quando a gente já tá no começo de uma relação, tá? Porque depois que às vezes tá casado, já tá um tempão junto, beleza, tu pode fazer uma sinastria pra tentar ajustar as coisas, entender melhor o outro, né? E vice-versa. Mas eu, né, no meu relacionamento, eu já gostei de fazer no início do relacionamento uma sinastria com o astrólogo da minha confiança, né? Porque o meu ponto de vista é uma coisa, né? De outra pessoa é outra coisa. Eu gosto de que outra pessoa olhe o meu mapa. E eu acho que sim, é muito importante, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa questão, sobre o meu trabalho, me coloco à disposição. Eu acredito que eu vou conseguir botar o link desse vídeo, o link do meu WhatsApp nesse vídeo. Ou pode me chamar pelo Instagram também, que vai estar aqui. E é isso. Uma relação que infelizmente terminou de um jeito trágico, né? Ainda levando de brinde a irmã dela, né? Horror. Imagina o sofrimento da mãe dela. Mas é isso, né? Foi bom enquanto durou, mas foi muito louco também, né? Essa foi a história. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer que nem todo mundo faz. Clique em gostei para ver se esse canal começa a desenrolar. E eu fiz essa análise de coração porque eu realmente eu vejo muitos casais tendo esse tipo de padrão. Muitos. E às vezes, se tu já resolve aquilo ali no início, né, os acordos silenciosos, as conversas, os ajustes, eles são muito importantes para a relação dar certo, né? E às vezes, depois de muito tempo, já é mais desafiador tu conseguir alinhar ou até colocar um fim e seguir em frente para conhecer uma pessoa que realmente combine contigo, né? Então, não que não possa ser feito, mas dá muito menos dor de cabeça.